e bateram na minha glândula pineal. E a minha glândula pineal levou uns tapas dos espíritos animais. Ela foi levada para cá e para lá. Quando ela se move, olha a explicação do Descartes, está no Tratado das Paixões da Alma. Quando ela se move, a minha glândula pineal, por que ele diz que é glândula pineal? Porque o cérebro tem uma assimetria bilateral. Ele pode ser cortado ao meio e tem dois hemisférios. Mas bem entre os dois hemisférios tem esse pinguinho que é a glândula pineal, e ele cismou com isso, falou, é aqui que a alma tem residência no homem, na glândula pineal. Então, quando esse treco é balançado pelos espíritos animais, eu dei um soco aqui, pressionou o espírito animal aqui, um tubinho soltou um vapor na minha glândula pineal aqui, eu li, minha mão foi, isso é uma imagem, tá? Isso é memória, porque meu corpo foi afetado e ficou marcado no meu corpo a impressão do choque, e imagem, porque meu cérebro foi afetado fisicamente, e aí a minha alma pensou, a mão do meu corpo está sendo impactada. Tá? Claro, o Tratado das Paixões da Alma é o livro no qual o Descartes prova que nós não somos zumbis, o que é muito difícil para o Descartes, porque lá na metafísica nós deveríamos ser Walking Dead, nós deveríamos ser zumbis, porque o corpo é morto e a alma é viva. O corpo é uma máquina e a alma é um espírito livre, para o Descartes. Tá? O Spinoza está fora dessa. Ele só vai pegar a teoria da imaginação. Essa conversa daí ele não vai pegar. Mas ele vai dizer, a alma é um espírito livre e o corpo é uma máquina. Então, quando tem um impacto aqui, esse impacto é transmitido, ele funciona como uma máquina, só quando chega aqui não é mais máquina. Quando chega aqui é um espírito pensando, que vê esse movimento e imagina. Isso não é ter uma ideia. Porque o que a minha alma vê quando ela imagina é o estado do meu corpo, e não as coisas elas mesmas. E o que o intelecto vê quando ele entende, não é o estado do meu corpo, são as coisas elas mesmas, lá fora. Eu estou insistindo nisso porque isso é uma tese metafísica absolutamente fundamental para o Descartes e para o Spinoza. O que o intelecto vê são as coisas elas mesmas lá fora. É isso. Se você quer jogar a metafísica deles, o jogo da metafísica deles, você tem que admitir isso. Né? Para eles seria uma loucura não haver uma forma de pensamento nossa que não alcançasse o mundo lá fora. Essa conversa, então aquela conversa que fazem com a gente são exemplos absolutamente desastrados, né? Quando às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem, ora, quando você vê esse computador e pensa ele, o computador não está dentro da sua cabeça. Bom, mas é óbvio que não está dentro da minha cabeça. Se ele tivesse, eu estaria morto agora. Ele teria entrado no meu cérebro e destruído o tecido do meu cérebro. Eu estaria morto. Né? Mas quem foi que disse que só porque não está dentro da minha cabeça, o que eu estou vendo aqui fora não é o computador real? Isso é que o cara tem que provar, não que ele não está dentro da minha cabeça. Né? E isso é uma questão metafísica, não é uma questão psicológica ou uma questão física. Isso daí eu tenho que explicar construindo uma metafísica que esclareça isso. É o que eles estão tentando fazer aqui. Né? Por isso que o Spinoza começou, ó, ente real é o fundamental. Só os entes existentes importam, o resto não é ente. E o resto não é tido por uma ideia, é tido por uma imagem, ou por um símbolo, ou por uma alegoria, ou por uma palavra. Porque às vezes tem coisas que você só sabe através das palavras mesmo. Por exemplo, nas Sagradas Escrituras diz que havia uma pedra assim em tal lugar. Você só sabe isso porque está escrito. Porque você não vai conseguir ver o que aconteceu há 4.000 anos atrás. A não ser que sobre alguma ruína. Mas se não tiver ruína, como é a maioria dos casos, você não vai ver. Está escrito lá, e você só tem a palavra, só tem a linguagem. Tá? Segundo ponto importante, esse é absolutamente fundamental. Eu vou então até por aqui, porque eu sei que eu extrapolei em função da tua questão, Amanda, mas a questão é importante e ela vai esclarecer muita coisa aqui no texto depois. Na filosofia contemporânea, é uma mania dos contemporâneos que eles herdam dos românticos sem saber e depois dos positivistas, que também sem saber herdaram dos românticos, a ideia de que a linguagem
ela é absolutamente fundamental, porque o pensamento é linguagem. Isso não é assim para o Descartes e não é assim para o Spinoza. A linguagem não é pensamento, a linguagem é imaginação. Pensar não é ouvir uma vozinha falando dentro da minha cabeça. Isso é uma imagem sonora. Pensar, ter uma ideia, é ter uma relação transparente e imediata com o mundo. A gente pensa sem palavras. Não, é uma ficção você dizer que tem uma coisinha falando dentro da sua cabeça. Não tem uma coisinha falando dentro da nossa cabeça que são os nossos pensamentos, e portanto todo pensamento é linguagem, e portanto quando a gente chegou à linguagem, nós não pensamos mais, nós não temos mais acesso ao mundo, nós estamos fechados dentro da linguagem. Todo esse delírio com a linguagem não existe na cabeça do Spinoza e do Descartes. Isso não foi inventado no século XVII, isso é bem posterior, bem posterior. Né? Embora haja autores que chegam perto disso, o Hobbes, por exemplo, vai dizer que a linguagem significa corpo sempre. Nenhuma palavra tem significado se ela não se remete a um corpo que ela designa. Ora, mesmo o Hobbes vai dizer, tem um corpo lá fora. Senão a palavra não queria dizer nada. Ele não está querendo dizer que as palavras flutuam e a linguagem ganha sentido sozinha. Isso é coisa da filosofia dos anos 50, 40, aqui do século XX, de um certo positivismo, de uma certa filosofia romântica. O Shelley, em particular, que vai dizer que o mundo é uma poesia e tal. É muito bonito, mas é muito perigoso, porque você está dando à linguagem um poder e tirando o poder da ideia. E eles não, eles estão dizendo, não, é a ideia quem é o pensamento. Depois que você tem uma ideia, você associa um nome a essa ideia, o que é uma visão bastante simplificada da linguagem, é verdade. A linguagem é muito mais complexa que isso. Mas vamos lá, vai. Depois que você, só para simplificar, depois que você tem uma ideia, você associa uma palavra a essa ideia, e aí você começa a falar com significado. Aí você começa a pensar falando, mas você já pensava antes de falar. Eu me lembro que uma vez eu tinha um amigo fenomenólogo, fica aqui essa anedota, eu não vou dizer o santo, eu vou dizer o milagre. Eu tinha um amigo fenomenólogo que não tinha filhos. E eu cheguei para ele numa investigação, numa enquete metafísica, e falei, meu amigo, você acha que os bebês que não aprenderam a falar, pensam? Ele percebeu a armadilha que eu estava armando para ele. Porque se os bebês pensassem, ele estava frito e aquela filosofia toda da linguagem ia para o tacho. Ele ia ter um problema. Não estou dizendo que não possa ter uma resposta, pode até ter, mas ele ia ter que fazer um trabalhão para chegar a essa resposta. Eu ia pôr o cara no cheque. Ele falou, não, eu acho que os bebês não pensam. Eles não pensam. Eles não sabem falar. Então eles não articulam as coisas no raciocínio, eles não têm construção gramatical, é a gramática quem nos ensina a raciocinar. Falar, um analfabeto não sabe fazer isso. É sim, mas um analfabeto sabe falar. Né? E às vezes até o analfabeto sabe falar melhor do que o alfabetizado. Né? O analfabeto daria um poeta melhor do que um alfabetizado, em muitos casos. Né? Não vamos endeusar a gramática, não. A gramática não é um remédio que cura todas as doenças. Né? Então, vá lá, a criança, segundo ele, não pensa porque não articula gramaticalmente, tal. Eu já não concordei, mas falei para ele, tá bom, você pensa assim, pelo meu lado, eu particularmente acredito que os bebês pensam, sem palavra. Dito e feito. Esse cara teve alguns filhos. No segundo eu perguntei para ele, e aí, você acha que os bebês pensam ou não? Aí ele olhou para mim sério e falou, eu acho que pensam. Né? Eu não sei se a gente não foi, nós dois não fomos bobos e formulamos mal uma questão filosófica. Mas o que eu estou dizendo para vocês é assim, é um exemplo de pensar assim. É possível fazer uma relação entre pensamento e linguagem? É, mas fazer o pensamento depender da linguagem significa fazer o que é ideia depender do que não é ideia. E aí, Amanda, você tem razão, a gente tem que entender o que não é ideia. São imagens, experiências vagas, percepções incompletas, dados dos 5 sentidos que estão gravados
gravados na nossa memória, tudo isso daí, né, e memórias em particular, tudo isso daí são símbolos que não são ideias e que são articulados como uma linguagem. E o pensamento toma essas coisas depois que ele intelectualmente aprendeu a presença do mundo com a transparência dessa presença, que é metafísica mesmo. É o ente real aparecendo como real. Né? Esse é o ponto. Né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é aquela conversinha mole kantiana, o Descartes é o primeiro idealista, que muita gente reproduz e às vezes até defende bem, ela pode ser posta em dúvida. Pelo contrário, se a gente for ler desse jeito que o Spinoza está lendo aqui, sobretudo, e eu acho que vale a pena ler assim e testar a hipótese, o Descartes também é realista, assim como o Spinoza, assim como o próprio Locke. O Locke talvez passe mais perto de ser alguém que é um pouco idealista, porque o Locke vai dizer que a consciência é o lugar onde nós estamos tendo a experiência do mundo. Nós temos a experiência do mundo numa consciência. O Descartes e o Spinoza estão sendo mais radicais, eles estão dizendo que a gente tem a experiência do mundo numa ideia. Tudo bem que nós somos conscientes das ideias, mas é na ideia e não na consciência que eu tenho a experiência do mundo. É que toda ideia vem acompanhada de consciência, fica fácil você confundir as duas coisas. Mas não é por causa da consciência que a ideia é ideia. É por causa da ideia que a consciência é consciência. A consciência é um efeito de ter ideias. E não a ideia é um efeito da consciência. Se vocês quiserem, a noção deles de ideia é tão barra pesada que no fundo, as coisas acontecem quase como se as ideias nos tivessem, ao invés de nós termos ideias, inventarmos ideias, o que para nós é senso comum. Ah, eu tive uma ideia. Ah, eu inventei as ideias. Para um autor como eles, Spinoza, Descartes, Leibniz está nessa também, né? E eu desconfio muito do Malebranche, o Malebranche está um pouco nessa também. Pelo menos essa turminha aí, para eles, a ideia é uma relação real com o mundo mesmo. Você não tem a ideia, ela acontece em você. E então a tua consciência dispara e, e deixa a ideia se manifestar em você. Por isso você precisa treinar a sua consciência para aceitar as ideias. Então você não tem as ideias, você não é proprietário das ideias. A ideia não é uma mercadoria. Ela não pode ser vendida. Ela não é compartilhada. Ela não é comprada, ela não é transmitida. A gente tem a ideia, todos nós juntos, quando uma certa relação com o mundo se realiza aqui entre nós e a gente compreende alguma coisa, porque a gente estava conversando e de repente todo mundo sacou, putz, caiu. Exatamente o tipo de experiência que a gente está querendo descrever quando a gente diz que caiu a ficha. Ou o que é pior, quando cai a máquina, não só a ficha, cai a ficha e depois a máquina na cabeça da gente. Tipo, claro, é isso. Esse claro é isso, esse eureka lá do Arquimedes, né? Encontrei. É a ideia aparecendo e não a consciência aparecendo. Né? É a ideia tendo a gente. Aí depois vem a consciência. É uma questão de ordem aí. E eu vou aproveitar isso para fechar, então, o final da aula nessa explicação feita em cima desse nosso improviso aqui da questão da Amanda, que foi importante. Vamos separar a ideia de imagem. Como? Ideia é essa relação transparente com o mundo que traz a presença do mundo. Imagem é uma relação com o nosso corpo, que traz a maneira como o nosso corpo é afetado pelo mundo. Por exemplo, faz mal para a saúde, mas meu corpo é afetado pelo cigarro de forma tal que eu sinto prazer quando eu fumo. No entanto, realmente o cigarro faz mal para mim. Eu não sinto ele fazendo mal. E por isso eu tenho a imagem do cigarro como algo confortável para mim. Certo? É uma imagem. Né? Se eu tivesse claramente a percepção clara e distinta do que o cigarro faz, eu sentiria o mal que o cigarro faz para mim e não seria confortável para mim fumar. Esse aqui é o segredo que está lá, se vocês quiserem, antecipando muita coisa. O quinto livro da ética, quando o Spinoza diz, quando você tem uma ideia intelectual,
você controla os seus afetos. Por quê? Porque quando você tem uma ideia intelectual, a tua relação com o mundo é transparente e os teus afetos são expressão daquilo que é mesmo, e não dos estados do teu corpo apenas. E, aliás, era esse o motivo pelo qual, na primeira meditação, o velho Descartes desconfiava dos sentidos. Ele dizia, olha, os sentidos são o quê? Aquelas imagens que são geradas pelos impactos das coisas nos tubinhos de gás no nosso corpo. Uma coisa que parece muito com outra impactando o meu corpo, ela pode ser confundida com a outra coisa. E aí os meus sentidos erram. Meus sentidos não são perfeitos. Por quê? Porque os meus sentidos não se referem à coisa que os provocou. Os meus sentidos se referem ao meu corpo. Os sentidos para essa gente são parte do corpo. O olho é corpo, o tato é corpo, o olfato é corpo, meu corpo, inclusive, o nosso próprio corpo. Tá? Então, quando eu sinto um cheiro ou vejo uma imagem, eu ainda não tenho uma relação transparente com as coisas. Quando eu ouço um som, eu ainda não tenho uma relação transparente com as coisas. Eu vou ter essa relação transparente quando eu tiver uma ideia. Aí fica um mistério, como é que a gente tem ideias? Né? O fato é que a gente tem ideias, diz o velho Spinoza. A gente tem. Né? É tão inegável quanto a realidade do mundo. No fundo, o Spinoza está dizendo o seguinte, e eu acho que o Descartes até certo ponto também. Se nós negássemos que existe um mundo real, com as coisas reais aqui diante de nós, e existe uma coisa chamada ideia, que é a nossa relação transparente com isso, não valeria mais a pena pensar. Porque pura e simplesmente a gente não chegaria mais a lugar nenhum com o pensamento. O que o pensamento alcançaria então? Eu vou estar descrevendo daí para frente um delírio pessoal. O que eu acho sobre o mundo, como eu crio o mundo que eu penso. O pensamento vira puramente egoísmo se você perde essas duas coisas. Vira uma construção pessoal. Você fica perdido em si mesmo. Aquilo que Aristóteles chamava de idiom. E que virou um xingamento, que é idiota. Aquele que se perdeu em si mesmo. Solipsista. Ele fica lá dizendo, o mundo é aquilo que eu produzo. Eu tive um colega que fez isso comigo, também não vou dizer o nome do santo, que falou, eu tenho sérias dúvidas se outras consciências existem. Eu quase que saí no tapa com ele para provar para ele que existem e são facilmente ofendidas por um tipo. Falei, cara, você está querendo me dizer que eu sou um delírio seu? Não? Eu fiquei muito ofendido. Não? Mas o solipsismo faz isso. Ele nega uma relação transparente com o mundo, que é o começo de todo o pensamento. Ora, se você nega isso, para que pensar depois? Simplesmente vai lá e constrói uma ficção qualquer. Entendeu? Não haveria mais distinção entre ser ficto, ente por ficção e ente real. É isso, o Spinoza está dizendo, se você joga o ente real fora e a ideia junto com ele, acabou. Se apertou o botão vermelho, não vale mais a pena pensar. Né? Tudo é um delírio dali para frente. Então, para você admitir que não é delírio, tudo bem, alguém pode ter o direito de chegar para a gente, eu acho mesmo que tudo é um delírio. Paz e amor. Mas aí a gente não pode mais ficar discutindo filosofia que não faz sentido. Ou pelo menos assim, a menos que ele me diga que o jeito que ele pensa que as coisas são um delírio faz sentido. Bom, aí vai. Mas ainda assim é menos interessante do que discutir alguma coisa que poderia ter sido o mundo real, não é isso? Então, a metafísica deles, ela começa com essa ideia de realidade dada. Eles são realistas. Né? O idealismo é uma posição posterior, tal, é uma construção, e autores que vão insistir nesse idealismo, o Nietzsche vai insistir nesse idealismo, o Heidegger vai insistir nesse idealismo, o Hegel até certo ponto vai insistir nesse idealismo, eles estão no fundo lendo esses caras com a ótica do século XIX. Se você pega a literalidade dos textos, se você pega as citações que você tem lá dentro, dá para você construir uma leitura realista desses autores, sim. Isso é muito importante. Tá? Eu não estou negando que os que interpretam esses autores a partir de um certo idealismo sejam completamente delirantes. Não estou dizendo isso deles, mas eu estou dizendo que existe como você ler esses autores a partir de um realismo, levando a sério o fato de que
se você não tem relação com o mundo real, eu não estou falando do mundo exterior. O mundo exterior é uma má expressão, porque não tem dentro e nem fora do mundo. Está tudo no mundo, não tem dentro. Dentro da minha cabeça, dentro do mundo. Mundo real. Se não tem um mundo real, acabou a conversa. A gente estava, a pandemia não fez a menor diferença, a gente não ficou trancado em casa, isso daqui não foi isolamento social. Né? Foi só uma expressão do que é a nossa vida em geral. Você vê o mundo por uma tela. Aí vai ser a tela do computador e a tela das tuas duas retinas, que também é uma tela. Né? Também é uma tela. Com um software melhor do que o Teams, certamente, mas também é uma tela. Só que, vejam só, então voltando, o que nos interessa. Porque isso vai fazer a diferença entre imaginação, entre primeiro, segundo e terceiro gêneros de conhecimento para o Spinoza. O primeiro gênero de conhecimento, por ouvir dizer, é por imagem. O segundo gênero de conhecimento é símbolo. Ele tem uma certa necessidade, mas ele ainda é apenas abstrato e simbólico. São os entes de razão e a própria razão. Por isso que o segundo gênero de conhecimento é o conhecimento racional. O primeiro é imaginário, o segundo é racional. E o terceiro é intelectual. Quer dizer, um contato transparente e imediato com o mundo na sua presença agora. Não, como diz o Spinoza, subespécie eternitatis. Não é nem agora, é fora do tempo. Tá? Vocês vão ver, o tempo é um ente de razão. O tempo é só uma maneira de medir o fluxo das coisas. O fluxo das coisas é real, o tempo não. O tempo é a medida desse fluxo. Tá? E é por isso que nós experimentamos o tempo de formas diferentes. O fluxo é duração. O tempo é a medida dessa duração que a gente faz através de um expediente. Um relógio, o sol se pondo e o sol nascendo, vários expedientes. Para medir, é uma mensuração e, portanto, a criação de um ente de razão. Né? O tempo como medida, como número, não existe. Não é um ente real. O real é a duração como fluxo do universo eternamente em mutação. Sem tempo. Eu sei que é difícil de compreender, mas é que o conceito de tempo e espaço que veio com a física newtoniana não está presente aqui ainda. Esse é que é o ponto. Como não estava presente nem no século XVI, nem no século XV, nem no século XIV. Não dá para projetar essas coisas para trás. Só para frente. Né? Mas isso eu deixo para depois, para a gente discutir. É muita metafísica para uma noite só. Como são 20h54, eu falei que nem uma matraca, mas eu agradeço, Amanda, pela questão. Vocês ainda têm alguma questão a fazer? Podem fazer agora, que eu já abandonei o plano da aula há muito tempo. Paulinho, eu tenho uma questão, na verdade. Diga. E como que fica essa questão dos números, assim, mais na situação, tipo, do Descartes? Porque estaria também nesse âmbito do ente da razão ou estaria... Para o Descartes, os números são entes de razão, porque são medidas das coisas. Mas as figuras geométricas, não. Para o Descartes. Porque para ele o espaço é formado geometricamente. O espaço, o tecido do espaço, a carne do espaço é geométrica. A geometria faz o espaço. E você mede isso com números. Tá? Então, para o Descartes, as coisas extensas são largura, extensão e comprimento. E olha que ele não pensa em átomo. Olha que maluco. Ele não pensa em célula, ele não pensa em átomo, ele não pensa em partícula subatômica. O cara está no século XVII. Então, o que é isso? É largura mesmo, extensão mesmo e comprimento mesmo. As coisas têm isso. Isso é a geometria delas. Só que elas são todas quebradinhas, todas com uma geometria muito complexa, muito quebrada. E elas ficam se conectando pelo movimento delas, elas andam juntas como um fluido. O mundo, para o Descartes, é como uma gota d'água.
tudo está acontecendo lá dentro, assim, flutuando, os corpos estão se encontrando, estão se misturando, estão se separando. Aí lá dentro forma um bichinho que é um ser humano, outro, né? Uma galáxia não, uma nebulosa, um sistema solar. Ele tenta explicar o sistema solar assim, como um turbilhão, né? E todo mundo ri do Descartes, mas só que depois, mais tarde, a explicação que vem é rigorosamente parecida com essa. Mas, em todo caso, as figuras geométricas tem lá na física, são realidade física. Os números são uma construção comparativa entre as realidades físicas. Qual é a prova disso? É que para eu poder medir a coisa em números, eu preciso eleger arbitrariamente unidades. Por exemplo, 1 metro não é uma coisa que tem na natureza. 1 metro é 10.000 partes da maneira como no século XIX as pessoas pensavam a circunferência da Terra. É uma construção arbitrária. Tanto que os ingleses medem pés, polegadas e tal e tudo isso, e os outros medem côvados e não sei o que lá, e os números variam. Que realidade tem os números? Ele tem a realidade da medida que você escolheu como unidade para transformar as coisas em mensuração e exprimi-las numericamente. Mas as coisas elas mesmas são geométricas, não numéricas. Tá? Para o Descartes. Para o Spinoza, nem o número, nem os corpos são geométricos, são figuras geométricas. Eles são pura realidade, pura ação. As formas geométricas são feitas como expedientes para você medir essa ação, assim como o tempo é feito como expediente para você medir essa ação. Tá? É tudo ente de razão, tudo. A única coisa real é uma atividade sem fim. Pura atividade. Não é pura vida, pura atividade, pura explosão de existência, assim, entendeu? As coisas acontecendo, né? É isso que é o real para eles. E a ideia pega esse movimento e segue esse movimento ao pé da letra. A ideia acompanha o movimento das coisas. A imagem não. A imagem mostra como é que o meu corpo fica quando ele é afetado por esse movimento. E o símbolo, que é a razão, ele funciona como uma proporção, como uma álgebra, se você quiser. Como certas relações que eu aceito como necessárias e a partir das quais construo, a partir delas, deduções racionais. Tá? Então, dizer que o Spinoza é racionalista é um pouco estranho. É verdade, dá para usar esse rótulo. Mas é um pouco estranho, porque a razão não é o final da história, a razão está no meio da história. Ela é um jeito de pensar, não um jeito de ser. O que o Spinoza é mesmo é intelectualista. Ele vai dizer, não, existe um acesso direto às coisas e as coisas reais são essas aqui que estão diante de nós. E a gente tem acesso a elas. Né? A gente tem acesso a elas. Legal, né? De boa. Metafísica. Só que muita metafísica à noite não deixa a gente dormir, dá pesadelo. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula me lembre de falar para vocês sobre avaliação, como é que vai ser, e aí eu já vou passar para vocês por e-mail, pelo SIGA, a questão da prova. Não é para vocês fazerem a prova, é para vocês terem tempo para fazer a prova. Vocês me entregam isso aí no final do curso, mas a questão eu já vou dar agora, tá? E o tema do trabalho vai ser escolher um trecho aqui e comentar, tá? Só isso. Tá combinado, gente? Eu peço desculpas a quem teve dificuldade para entrar na sala. Eu espero que eu não precise amarrar algumas bananas de dinamite no meu corpo e ir até algum lugar da UFPR para que alguém me ajude a fazer essas turmas direito. Mas se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. Porque eu acho um absurdo nós, professores, e vocês, alunos, ficarmos à mercê de um sistema estranho e complicado. E eu acho que a transferência de trabalho que está sendo feita para nós e para vocês não é correta. Não é correta. Nós vamos reclamar disso. Peço desculpas e tento na próxima não deixar ninguém de fora. Pelo menos todo mundo virou proprietário. Diga. Ô, professor, eu não estou recebendo os e-mails do SIGA desta matéria. Se puder confirmar para mim. Tem mais essa. Eu nem nos e-mails do SIGA eu confirmo sim.
manda um e-mail para mim pelo Gmail. E eu vou dar uma maior chamada lá na Prograde e vou falar, cara, o que é isso? Como é que vocês, como que a universidade pretende funcionar assim? O que é isso aqui? Né? Boa noite, professor. Aqui quem está falando é a Fernanda, mesma coisa, professor. Não fui adicionada também, não recebi o e-mail do senhor. Temos que fazer um grande movimento de reclamar na universidade, sim, professor. Eu acho que sim, tem que ir até a ouvidoria e falar. Isso daí é uma coisa que a universidade garante. Mesmo porque tem nuances desse sistema que os professores não entendem, não são obrigados a entender. E outra coisa, talvez o que esteja acontecendo com vocês é uma coisa mais irritante ainda, que é vocês não terem um e-mail UFPR. Vocês têm e-mail UFPR? Eu tenho, professor, só que eu sou aluna do Provar, então não tenho acesso ao SIGA. Minha matrícula foi feita via coordenação. É isso. É isso então, que está Paulinho, acontecendo. eu sei, todo mundo que se inscreveu no Teams, para conseguir fazer um cadastro na plataforma do Teams, precisou fazer um e-mail UFPR. Então, acho que todo mundo que está usando aqui tem um e-mail UFPR. Mas eu também não recebi. Tem muita gente que eu convidei. Eu não recebi no e-mail também. Não consegui. Eu só consegui vir para aula porque alguém mandou no grupo, e aí no grupo eu consegui ser adicionada no grupo do WhatsApp, e ali eu consegui. Mas se não fosse isso, eu não ia conseguir, não. Olha, Clara, eu estou vendo que o nome está aqui na lista, mas então vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso essa semana, todos nós? Chega, né? Porque as pessoas não precisam sofrer para assistir a aula, isso não é assim, tá? Eu vou falar com o Júnior e com o Pedro e vou dar uma reclamada na Prograde e para o departamento. E, se for o caso, para a ouvidoria da universidade. Ok, então, professor. Obrigada. Obrigado, senhor. Tá. E aí, vamos fazer assim, ó, para a gente não quebrar a nossa cara, se alguém de vocês puder organizar um grupo de WhatsApp com todo mundo, eu não tenho acesso aos telefones de vocês. Se vocês puderem utilizar um grupo de WhatsApp, a gente faz pela rede o WhatsApp, soma todo mundo e a partir daí, no WhatsApp, a gente salva quem ficou de fora, tá? Aqui é mais fácil do que usar esse sistema aqui. Né? Tá bom? Então, gente, tá bom. Aqui tá gravado, ó. É ótimo que esteja gravado porque é um documento, tá bom? Tá registrada a nossa reclamação, ela depois vai virar ação, tá? Eu já vi outros professores, Paulinho, usarem a plataforma do Jitsi. Eu fiz uma matéria de história, o professor de história usava o Jitsi, e uma professora de educação também, de filosofia da educação, estava usando essa plataforma. Foi bem prático, porque é um link para todas as aulas, vai ser o mesmo link, então facilita bastante. Eu sei, o Jitsi é uma coisa maravilhosa, mas o problema é que também porque você não tem acesso a todo mundo pelo SIGA, você não consegue passar o Jitsi para todo mundo. É verdade. Nesse caso, eles tiveram que criar um grupo do WhatsApp e passar lá o link para que todos tivessem acesso. Vamos fazer assim, ó. A gente faz o grupo do WhatsApp. Se esse treco continuar alugando a gente muda para o Jitsi sem o menor problema. Beleza. Dá para salvar o Jitsi? Para gravar a aula, eu acredito que sim. Ah, se der, tá perfeito. A gente deixa à disposição no WhatsApp. Ule. Não vejo o menor problema na aula circular por aí. Já tem um grupo já de WhatsApp já criado ali, pessoal. Opa, beleza. Então divulga aí no chat e quem não entrou pode entrar, tá? Vamos incluir todo mundo no grupo. Ok, pessoal? Beleza. Então, boa noite para vocês. Não muita metafísica. Metafísica faz a gente dormir na hora, mas deixa a gente acordado depois. É que nem café. Então, boa noite para vocês. Não pensem muito na metafísica. Daqui a pouco a gente volta para isso aqui, tá? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.